nossa ideia, né? A nossa marcha aqui, eu estou falando hoje, a gente vai falar, terminar a renormalização daquele eixo equatorial, vamos falar um pouco daquele escalar e daquele para bordos vetoriais carregados massivos, né? Mas vou terminando só aquele eixo equatorial, né? Então, a ideia do lagrangiano daquele, vou colocar assim, então, a nossa ideia, pelo que nós estamos entendendo de uma teoria renormalizável, né? A ideia é a gente ter o lagrangiano de partida, então, parte do nosso lagrangiano. Então, a nossa ideia é a gente, já tendo feito a contagem de potência, né? Já tendo feito a contagem de potência e sabendo que a gente está diante de um modelo que é renormalizável, a gente já sabe todos os contratempos, todas as divergências que aparecem são do mesmo tipo dos termos que a gente tem no Lagrangiano. Então, a gente, quando fez a contagem de potência daquele eixo equatorial, a gente sabia que iam aparecer divergências com dois ais, né? Duas linhas de ais, duas linhas de si, duas linhas de A e duas linhas de si e uma linha de A. Não apareciam divergências com quatro linhas de si, nem com quatro linhas de A. A divergência com quatro linhas de A, né? Vocês estão lembrados que a regra, né? A contagem, né? De potência dos gráficos primitivamente divergentes daquele escalar era 4, menos o número de linhas externas de fótons, menos o número 3 vezes o número de linhas externas de si. Então, mostrava para a gente que a gente estava diante de um modelo nem super e nem não renormalizado, é renormalizado. Então, nós temos identificado gráficos de duas linhas de A, gráficos de 3 linhas de A, nós vimos que a zero pela invariância sobre conjugação de carga, a invariância C, né? Que a gente até chamou no primeiro semestre, né? Chamado Teorema de Furry, que mostra que só vão ter gráficos divergentes com 2 e 4. Aí os de 4 a gente tinha mostrado que a divergência também, devido à identidade de O, devido ao fato do Lagrangiano, do A ter sempre que ser transverso, então o gráfico que apareceria com 4 linhas externas, né? Então a gente já sabia o seguinte, tá? Então esse gráfico, vou colocar aqui, fazer esse resumo. Então, esse gráfico aqui, nós inclusive já calculamos, então diverge. Então nós temos visto que ele tem uma divergência logarítmica, vamos colocar assim, divergir logaritmicamente. Depois, o gráfico que tinha 3 linhas externas de A, ele é identicamente nulo pelo teorema de invariância sobre conjugação de carga. E depois o gráfico que dava as 4 divergências, as 4 linhas externas, né? Lá, esse gráfico aqui, pela contagem de potência, ele passava, ele é convergente. O ultravioleta acredita transversalidade. Então isso dava para nós uma ideia de que realmente a única divergência presente com linhas de foco é essa aqui. Tem
Depois, nós temos visto que nós podíamos ter uma divergência em duas linhas externas do psi, que nós calculamos na aula passada, que é aquela chamada autoenergia do elétron. Então, esse gráfico aqui apresenta também uma divergência logarítmica. Então, nós temos lá logaritmicamente divergente. Esse teoria uniforme, ele é independente se você tiver com W mais, W menos? Sim, se você souber as conjugações de carga direitinho, sim. Só que com W mais, W menos, o conjugado de carga do W mais é o W menos, né? Mas você, aqui também, se você tiver 3 fótons, também é zero. Porque o fóton é conjugação de carga menos com paridade negativa. Então, verso com 3 fótons. Sempre que tiver QD, não importa se é QD é espinorial, se não é espinorial, qualquer QD, pegando só o fóton, o gráfico de breaking de fóton vai dar zero. Bom, aí tínhamos isso aqui e depois nós tínhamos finalmente essa divergência aqui, que é a função de vértice, que também nós trabalhamos na aula passada, né? São duas linhas de psi, mais mediada, e também é logaritmicamente divergente. Nós já lembramos da aula passada que isso aqui nos levou ao chamado potencial de Uli. Né? Então, daqui saiu o potencial de Uli. Além de sair, entendeu, o potencial de Uli aqui, nós sabemos que esse gráfico, depois nós vamos discutir, ele vai dar uma correção, vai ser responsável por aquele fenômeno, aquele splitting nas linhas do átomo de hidrogênio que nós chamamos de Lamb-Chip, que é um fenômeno tipo da teoria de campos que não aparece nem na mecânica quântica relativista. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Então, esse era, vamos dizer assim, isso aqui é mais ou menos uma espécie de report de por que a eletrodinâmica quântica é normalizada. Nós já tínhamos calculado, né, todos pelo menos as partes infinitas desses diagramas que são divergentes e tínhamos jogado os contratermos correspondentes. Então, o nosso ponto é esse. Sabendo então que nós estamos diante de um lagrangiano que é renormalizável, o que a gente faz? Qual é o nosso procedimento? Nós já escrevemos o lagrangiano em termos dos campos renormalizados. Então, o que a gente renormalizar? Então, no momento que eu sei que isso é renormalizado, o que eu faço? A gente primeiro foi, quando fez a regularização, a gente foi para D igual a 4 menos epsilon dimensões. Então, nós fomos para D igual a 4 menos epsilon dimensões. Vimos que nesse espaço aqui, né, quando a gente muda a dimensão, a constante de acoplamento ela passa a ter uma dimensão de massa elevado a epsilon sobre 2. Então, qual foi o nosso procedimento? Nós mantemos a constante de acoplamento adimensional, mas a gente redefine. Então, isso aqui nos levou a uma redefinição. Nós substituímos o E, então nós vamos trabalhar com uma constante de acoplamento renormalizada, que é μ elevado a epsilon sobre 2, substitui o E pelo... Então, a gente faz essa substituição. Quando eu estou com a teoria já regularizada em epsilon, em D menos E, em 4 menos epsilon dimensões, eu já vou trabalhar então com todas as grandezas renormalizadas. Então, quando eu agora coloco aqui que eu estou em 4 menos epsilon dimensões, eu agora é lícito eu colocar aqui tudo renormalizado. Então, aqui vai aparecer o A, o campo do fóton renormalizado. Vamos dizer, aqui vai estar renormalizado. Aqui vai estar todos os parâmetros, mesmo que ele fixe, tudo renormalizado. Então agora a gente pode dizer, vamos começar com tudo renormalizado. E aqui vai ficar o μ elevado a epsilon sobre 2, R renormalizado, ψ renormalizado. Então, no momento que está tudo renormalizado, a gente começa a jogar os contratermos. Agora, vamos dizer, a gente fez os cálculos dos gráficos. Quando nós calculamos os gráficos, nós calculamos esses gráficos todos em D menos epsilon, em 4 menos epsilon dimensões. Então, nós estamos calculando com a teoria regularizada. Por isso que a gente já coloca aqui, agora eu estou
em 4 menos 0 dimensões. Então agora eu vou começar a jogar os contratermos. Então esses cálculos aqui das aulas passadas, eles nos deram os valores, né, os coeficientes divergentes de cada gráfico desse que a gente calculou. Então o que a gente fazia? A gente jogava exatamente o oposto dele no lagrangiano, que é o chamado contratermo, para poder curar as divergências que apareciam. Então esse termo aqui, ele acrescentava a esse termo aqui menos um quarto, e aí a gente chamava isso aqui de KA, o contratermo lá, e aí F μi renormalizado ao quadrado. Então, esse campo aqui, né, esse termo aqui, ele pede um contratermo. Vamos jogar aqui o contratermo para esse cara aqui, mais 1 sobre 2 alfa R, contratermo. Só aqui, lembrando, esse termo aqui, nós vimos que não havia correção, não há uma correção. Quando a gente calcula o gráfico do fóton, o gráfico com 2 fótons automaticamente sai transverso e a parte longitudinal não interage. Na eletrodinâmica, nas teorias abelianas, né, sem autoacoplamento do fóton, a parte longitudinal não auto-interage, então não tem contratermo para cá. Então, aqui, mas ao colocarmos esse termo aqui, a gente deixa, ele não vai pedir um contratermo independente. Então, não há um contratermo independente para esse objeto aqui. Então, a gente já falou na aula passada, ele se renormaliza só por isso. Então, não estamos escrevendo mais, não há contratermo para o gate fixe. Não há contratermo gerado para o gate fixe. Então, esse termo não pede contratermo. Aí, esse termo que pede contratermo. Então, a gente aparecia aqui agora um kappa psi, nós tínhamos calculado, vimos que precisava jogar, calculamos a self-energy e pegamos a parte divergente e jogamos aqui o oposto dela, que vai ser então psi normalizado e, vamos ver, psi normalizado. Aí aqui temos um contratermo de massa, N normalizado, psi normalizado barra. E aqui nós vamos jogar um contratermo chamado vértice, é o que a gente chama de capa vértice. Pode chamar capa vértice, tem livro que chama de capa 3. Tem a posição, eu prefiro colocar capa V para lembrar bem que é o vértice. Então, capa V, e a epsilon sobre 2, é normalizado. Então, nós já definimos então, o lagrangiano de contratermo. Então, o lagrangiano de contratermo, ele vem porque nós fizemos os cálculos a um grupo, identificamos as partes divergentes e já jogamos no lagrangiano aqueles termos com sinais opostos para matar justamente os infinitos. Feito isso, nós vamos passar agora para a etapa que é a renormalização, né? Isso aí agora é finito. Agora qualquer cálculo que eu fizer ao loop, isso aí é finito. No momento que eu jogo os contratermos, então depois que eu joguei os contratermos, for fazer os cálculos, os contratermos já estão ali de prontidão para matar os infinitos que vão sair daqui. Você faz os cálculos por aqui, os contratermos já estão aqui para matar os infinitos. Oi, pessoal do Inmetro. Certo. Aqui agora. O pessoal do Inmetro entra aí agora, porque agora todo mundo pode fazer cálculos. Pode medir, né? Pode medir. Pode usar teu celular também. Vai ter nenhum divergente, vai ter uma ultravioleta, um ruído ultravioleta atrapalhando sua conversa com a namorada, não. Pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Então, quando a gente jogar esse termo aqui, basicamente o que eu estou fazendo é aquilo que eu já tive. Vamos pegar 1 mais kappa a meio
AMI renormalizado. Então, isso aqui para nós vai ser o que a gente chama de ZA. AMI normalizado, AMI renormalizado. Isso aqui vai ser o que nós chamamos de campo dela. Então, vamos escrevendo aqui. O campo dentro seria o campo capa A, capa B? Seria isso aqui, seria o seguinte, você escreve lá o seguinte, o primeiro termo, esquece que a combinação de cima. Basicamente, lá no primeiro termo, o que a gente tem é DMI, ANI renormalizado. E aí, vezes, claro, DMI, ANI renormalizado. O primeiro termo. Aí o segundo termo vai ser menos 1/4, menos isso, menos então. Aí vai, bota o menos fator, o menos 1/4. Vamos ter capa A, DMI, ANI renormalizado, DMI, ANI, basicamente é isso que eu vou colocar. Tá? Não estou nem colocando isso em cima e embaixo. Aí, ou seja, eu fatório isso aqui, 1 mais capa A, DMI, ANI, DMI, ANI. Aí eu pego a raiz desse cara, introduzo aqui, e a raiz desse cara introduzo aqui, redefino o campo pela raiz de 1 mais K entra aqui, e o outro raiz de 1 mais K entra aqui, que é o que eu chamo de Z. Então, é uma renormalização que a gente chama de multiplicativa. Não, não está nada não. Oi? Estou colocando nos braços. Oi? O carro dele. O que tem? Se seria o produtor de carro, desse carro. Não, ele é independente. Depois ele vai se juntar para renormalizar a constante de acoplamento. Vamos fazer isso daqui a pouco, tá? E método? Ele mede o AMB? Não, eu acho que ninguém mede uma MIB. Vamos dizer assim, você, na verdade, o que a gente vai medir da QED? Da QED a gente vai medir a massa, constante de acoplamento, quer dizer, o método, a gente nunca espera medir o campo, a gente pede os processos de espalhamento, claramente, e os parâmetros. O que o método mediria é a massa do elétron e a constante de acoplamento, da carga do elétron. Basicamente é isso. Só uma pergunta, Henrique, você teve na última aula? Não. Então é por isso. Não, mas não tem problema, pode perguntar. É só porque eu porque se você está perguntando, não, de repente você veio e realmente não ficou claro, mas já porque você não veio. Que a gente, não tem problema, não. Só porque a gente já tinha mais ou menos a base. Então isso ainda está sendo um pouco uma revisãozinha da aula passada, eu só estou melhorando, tá? Pode perguntar à vontade, não tem problema. Então a gente já cuidou. Então esse termo e esse termo já se juntaram para formar isso aqui. Então já vou apagando, tá? Esse termo aqui e esse termo, já juntei os dois. Pode falar. O método mede campo elétrico. Isso. Certo? E daí o campo elétrico não deixa nos demonstrar. E se há que entra no campo elétrico? Certo. Então eu diria o seguinte, vamos pensar o seguinte. Vamos dizer, classicamente, vamos dizer assim, macroscopicamente, claro, o método vai medir o psi, vai medir o F, vai medir o F. Claro, nós sabemos que o potencial importante, quem é importante é o ar. Quando a gente está no processo, olhando a coisa microscopicamente, olhando o processo de que, você está estudando o espalhamento quântico, o espalhamento luz-luz, né? Está o espalhamento de fóton com fóton, saindo de fóton com fóton com outras frequências. O que você vai medir, no caso da teoria microscópica, é o fóton, quer dizer, seria a partícula com a dada frequência, com o dado comprimento de onda. Quer dizer, o campo em si, você não vai medir. A gente sabe que não significa que o campo A não seja físico. A gente já sabe da mecânica quântica que o ar tem uma consequência importante no efeito Aharonov-Kasha. No efeito Aharonov bom e também, claro, no efeito Aharonov-Kasha. A gente sabe que o ar ele influencia na física diretamente. Mas a gente não está medindo o potencial do todo, a gente está medindo na mecânica quântica ou a gente está medindo o efeito Aharonov-Kasha, a interferência devido à presença do campo magnético, do potencial magnético, ou a gente está medindo o espalhamento fóton-fóton. Você não vai medir o ar. Quanticamente, quando a gente quantiza, a gente esquece o campo E e o campo B. A gente está realmente quantizando o campo A, o que é importante na teoria. Quando eu quantizo o campo eletromagnético, eu estou quantizando o campo A. Mas não significa
significa que eu vá medir ele, eu vou medir as excitações que ele produz, que são os fótons com diferentes frequências. Eu acho que isso é isso. Aí eu vou medir os espalhamentos, vou medir as seções de choque, tudo a partir do ar, eu não vou medindo lá. Quer dizer, o cara do imetro lá, ele não vai medir lá. Se ele pega um laser, ele vai estar medindo o R e o B do laser, mas não o ar. Então, vamos dizer, esse FMR menos o KA, FMR, esses aí é que o metro mede. É. Isso. O que você mede, então você calcula as grandezas físicas, você calcula nesse contexto aqui. Quando eu agora juntei esse com esse, para formar aquela grandeza beta, eu apago isso, e apago isso, e aí, isso aqui é o beta. Na verdade, isso aqui, ele é a composição de duas partes. Uma parte que eu faço o cálculo da infinito, a outra parte que já deixou os infinitos armazenados para aquele resultado, ele cancela exatamente o resultado do infinito que eu deixei aqui embaixo. A parte de contratermo é como se ela ficasse de prontidão. A hora que o infinito sai daqui, o contratermo come. E aí torna a coisa finita. Esse aqui é um mecanismo. Esse grupo de físicos que está lá no... eles vão pegar, você vai dizer, eles estão medindo beta. Não, eles não estão medindo beta. Eles estão medindo, eles fazem, vamos dizer, você quando, quer dizer, eles estão medindo a coisa finita, eles estão medindo o renormalizado mais o contratempo. Se você quiser, mas o beta, você está jogando os infinitos dentro dele. Na verdade, o que ele está medindo é o resultado do renormalizado com o contratempo. Formalmente seria o beta, mas se você olhar o beta, ele é uma grandeza, porque isso aqui é uma grandeza infinita, isso aqui é 1 mais epsilon. Aqui tem é 1 sobre epsilon, isso aqui é 1 sobre epsilon, isso aqui é infinito elevado a meio. Enquanto o epsilon está ali, enquanto você... Aqui, né, você lembra, a gente calculou esse coeficiente, era 6π ao quadrado, não, mas ele tinha basicamente um π ao quadrado sobre... π ao quadrado, né? 1 é 2 sobre 8π ao quadrado epsilon. Isso é o meu cargo. A gente calculou isso aqui. Então, enquanto o epsilon é diferente de zero, você está pegando isso aqui. Quando o epsilon tender a zero, que você volta para 4 dimensões depois que se regularizou, isso aqui é uma grandeza infinita. O epsilon está tendendo a zero. Então, esse cara que está aqui, formalmente, isso aqui é uma coisa infinita. Que a gente está dizendo. Então, por isso que o Lagrangiano ele só tem valor formal. Você mostra que você reagrupa o Lagrangiano renormalizado com os contratermos sob a forma do Lagrangiano BR. Isso é só para dizer o seguinte, eu consegui esconder todos os infinitos. Mas o cálculo eu estou fazendo aqui. Eu faço o cálculo com a grandeza renormalizada, mas com os contratermos de prontidão para matar os infinitos que saem daqui. Então, quando eu faço o cálculo aqui, quando eu olho para cá, eu vou calcular isso aqui. Aí isso aqui me produz 2 sobre 8π ao quadrado f. Sai esse infinito daqui. Esse termo que eu apaguei que estava aqui, ele é menos 2 sobre 8π ao quadrado epsilon ff. Então, o infinito que foi produzido aqui, saiu desse cálculo aqui com as regras de Feynman ali, ele automaticamente foi engolido por aquele que estava molhando aqui. Então, com isso é que dá a grandeza finita. Sobre o Beto Brandt, não exímio do eletromagnetismo de nós. Isso aí eu chego para ele. E daí ele quer dizer, bom, agora como é que você vai chegar nas minhas medições? Daí você diz que aquele ali Beto não está muito tratado, ele é infinito. Isso. Normalmente, então você não poderia medir ele. Mas digamos, agora eu vou dizer, nessa coisa, o FMR, de um lado ele é o que você mede, e por outro lado ele é a função do ar. Quer dizer, o FMNBR, ele no fundo, ele armazena dentro de si a parte renormalizada e o contratempo. Isso, o cálculo físico é feito aqui. Tem que ter o Lagrangiano renormalizado com os seus correspondentes contratempos. É isso, é aqui que eu faço isso. Não, é perfeito. O que eu só estou questionando é o seguinte, né? Ele delimita a Niber menos delimita a Niber. Isso. A Niber está com aquela direção ali. A Niber está com a expressão que dá infinito. Quando você abre o BER, você vai ganhando o renormalizado e os contratempos. Quando você abre o BER, você reobtém a teoria
os contratempos. Vamos colocar assim, é isso que a gente está fazendo na medida. O Amibert é simplesmente uma coleção formal para você dizer, daqui a pouco que esse lagrangiano se reduz ao lagrangiano normal daquele D por tudo. É isso que a gente está dizendo. Mas agora, dizer, onde é que eu faço o cálculo? Na verdade, quando você pega a coisa dela, você tem que abrir ela, porque é dela que vão sair os contratempos, para você fazer os cálculos. Dizer, automaticamente, quando você abre o lagrangiano dela, ele já se desmembra. Nisso, faz isso. Vou fazer o seguinte, eu vou dar daqui a pouco um exemplo já de uma coisa dela. E aí a gente vai ver, quando você abre a coisa dela, automaticamente você pode calcular. Eu sei que é meio assim enganoso você dizer, mas tudo bem, se está tudo agrupado no pé, na verdade, eu estou fazendo cálculo é que isso aqui é uma expressão meramente formal. Porque agora, se você olhar isso aqui, quando o epsilon tende a zero, isso aqui explode, isso aqui vai ao infinito. Então, você diz, isso aqui é uma grandeza infinita que não tem nenhum sentido para mim. Mas ela é uma composição tal que ela se abre em coisas que eu vou poder calcular. O infinito que está aqui, cancela o infinito que está aqui no contratempo. É isso que vai acontecer. Isso é uma coisa meramente formal. Claro, mas que daí vai sair consequência importante para a gente, como por exemplo, ver a função dela. Vamos em frente agora. Então, do momento que eu agrupei esses dois desses dois, isso aqui não pediu um contratermo nenhum. Então, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer aqui simplesmente é substituir. Aquilo ali não pediu nenhum contratermo independente. Eu não vou juntar aquilo com nada, aquilo fica como está. Só que agora, no lugar do renormalizado, eu vou colocar o beta. Só que o A renormalizado é ZA menos meio vezes o Amibert. Então, quando eu colocar isso aqui pelo beta, vai aparecer aqui um ZA a menos 1. Aquela substituição. Mas aí, eu vou pegar esse ZA menos 1 aqui, boto no denominador. Vai aparecer um ZA aqui. E aí eu vou dizer, ZA vezes alfa R, ZA vezes o alfa R, vai ser o alfa R. Então, a minha constante de acoplamento, o meu parâmetro de fixação de gauge, ele se renormaliza via a função de onda do fóton, via a autometria do fóton. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 alfa R. Então, a renormalização, então o que eu estou querendo dizer é isso, a renormalização do alfa beta, ela não pediu, a renormalização do alfa beta, a renormalização do alfa, a passagem do alfa renormalizado para o alfa beta, ela não pediu um contratermo independente, ela foi às custas da renormalização da função de onda, porque não havia um contratermo, por quê? Porque a alta energia do fóton, pela identidade de Orton, que a gente discutiu, ela já sai transversa. Então não tem nenhum infinito, na hora de eu calcular o gráfico, o 1 sobre epsilon, ele aparece em frente à coisa transversa, ele aparece aqui, e não aqui. Então a parte longitudinal não se renormaliza, que faz sentido do ponto de vista da simetria de gauge. Classicamente, eu desacoplei a parte longitudinal do fóton. Então eu espero que na teoria quântica, a parte longitudinal do fóton, ela não vai sentir nenhum efeito quântico, ela vai ficar como ela era classicamente, ela fica desacoplada. Então isso está dizendo aqui. A renormalização do alfa sendo feita pelo ZA, isso aqui é uma consequência da identidade de Orton, isso aqui é uma consequência da transversalidade do fóton. Que na verdade a transversalidade do fóton é já uma consequência da simetria de gauge. Agora, de novo, aqui nós calculamos esse gráfico. Na aula passada, vimos que daqui saía no infinito 1 sobre epsilon exatamente dessa forma. Então, ali e ali. Aí a gente jogava o oposto dele no livro. Então, esses dois caras vão se juntar da mesma forma que o ZA se juntou. Então, nós vamos formar aqui 1 mais kappa psi a meio. Normalizado, isso aqui vai ser psi, psi é normalizado, o que nós vamos identificar quando nós estamos definindo como o psi é. Então, formalmente, eu consigo juntar esses infinitos, né?
sair. E aqui nós vamos ficar com psi zero. E aqui com psi zero. Já tinha dito para vocês, e não fiz no curso, em geral nem tem isso nos livros, mas é um resultado claro, conhecido de Dyson, da década de 50 aqui. Susto que eu tomei. Tomei um susto sem querer. Tipo uma pegadinha, dá para depois quem está assistindo o curso aqui, pô, tomei um susto. Então, olha só, perdão. Então, tem um resultado que diz que se nós escolhermos parâmetro de gauge de uma tal maneira, ao fazer o cálculo da alta energia do fóton, do elétron, ao calcular o gráfico de alta energia do elétron, nós podemos sempre escolher o parâmetro de gauge de tal maneira que o Kpsi, ou seja, que não haja infinito ligado a parte em 1 sobre S, que é infinita, que sai do nosso cálculo, saiu desse modo, né? Psi barrado, gama mi, Pmi, psi, quando nós fizemos o cálculo, parecia desse gráfico aqui, quando nós calculamos esse gráfico aqui, é um loop, né? Era esse gráfico, na verdade. A gente saiu no infinito aqui, que era menos P slash, e aqui tinha um coeficiente, que era alguma coisa, 2, π ao quadrado, π ao quadrado, tinha 1 sobre epsilon aqui. Então, nós podemos, escolhendo o gauge convenientemente, nós podemos, vai acontecer que esse termo aqui, se eu escolher um certo alfa, esse termo não aparece. Aquilo que seria o infinito associado à renormalização da função de onda do elétron pode ser cancelado. Então, a renormalização da função de onda do elétron ela não é mandatória. Ela no gauge de Feynman ela aparece, mas eu posso escolher um gauge onde ela é cancelada. Então, vamos dizer, eu esteja trabalhando num gauge onde ela aparece. Então, esse Kpsi não é zero, ele está aqui. E aí eu tenho que renormalizar o que nós chamamos de renormalização da função de onda do elétron. Então, eu tenho que fazer, mas a gente sabe que é possível escolher um gauge onde isso não aconteça, que é um resultado muito Dyson. Então, no caso do resultado antigo ali, né? Nesse gauge, Kpsi ou assim. Mas, em gauge geral, isso pode aparecer. Agora, feito isso, então, nós já organizamos esse termo. Agora, nós temos que pegar esse termo com esse termo. Ao juntar esse termo com esse termo, ao juntar esse termo com esse termo, eu já renormalizei a função de onda. Então, o psi renormalizado já é Zpsi a menos meio psi zero. Então, ao juntar esse termo com esse termo, eu já vou substituir isso aqui pelo campo Baire, e aí aqui já apareceu um Z psi a menos 1, e aqui já apareceu um Z psi a menos 1. Então, na hora de juntar isso tudo, eu vou pegar 1 mais km, pegar 1 mais km, Z psi a menos 1, N renormalizado. Isso aqui, esse 1 mais km, eu vou chamar de contratermo de massa, vou chamar de Cm. Aí eu tenho Z psi a menos 1, tenho a massa renormalizada, e isso aqui é que eu vou identificar com a massa dela. Então, a massa, quando eu renormalizar
massa, eu levo em conta a renormalização da função de onda e o próprio contratermo de massa. Então, tem um contratermo de massa e automaticamente ele se junta com a renormalização da função de onda. Então, a renormalização da massa, ela não é sozinha. Ela vai pelo contratermo de massa aqui. Então, esse termo aqui agora juntou com esse, como nós fizemos a manipulação. Então, isso aqui produziu para nós esse menos MD psi barra psi. Então, vocês estão observando que está nascendo um lagrangiano formal, que tem a mesma forma que o lagrangiano clássico de partida, que é justamente o que acontece com uma teoria, que a gente espera de uma teoria renormalizada, que eu consiga, no fundo, camuflar todos os infinitos dentro dessa definição de tudo que é grande. O MD é 0,51. Então, 0,51, depois da teoria. O que nós falamos da outra vez? A gente pega a chamada alta energia do elétron, joga o contratermo e desaparece o infinito. Quer dizer, quando eu fiz o cálculo com tudo renormalizado, o polo do novo propagador do elétron é que vai ser o 0,510. Quando a gente pegar tudo isso, isso aqui é só escolher. Tá? Quando você fizer olhar, a gente calcular ali o polo do propagador, se você tirar o polo do propagador ali, ele é P menos MD. Vai ter a função de onda, vai combinar a função de onda com a renormalização da massa para te dar o polo. A partícula, a massa física, não é nem a massa renormalizada. Isso eu vou fazer na próxima aula. A massa física é uma função da massa renormalizada e da constante acoplamento renormalizado. Quer dizer, quando você renormaliza na teoria, você vai ver o que é, afinal de contas, a massa das partículas. A massa das partículas vão ser os polos dos propagadores depois da teoria com os contratermos. Quando eu pego a teoria completa com os contratermos, eu vou rever os polos. E aí esses polos que vão sair, eles vão ser função dos parâmetros renormalizados. Quer dizer, a massa renormalizada. O que é a massa do elétron? A massa física do elétron é calculada em teoria de perturbação como função da carga renormalizada e da massa renormalizada. A massa física não é necessariamente a massa renormalizada. A massa renormalizada é finita, mas o que é o valor que a gente mede é a massa física. Isso eu vou colocar na outra que vem. Vou querer fazer isso lá. Eu pergunto assim, o que na função do IMPL e do EMPL? Na função de quê? Eu entendo. Entendi. Não é, quer dizer, não é função. Aquilo que está ali é formal. Quer dizer, quando você abre o MBR ou o PSIBER, é que você vai. Quando você faz o cálculo perturbativo, tudo bem, isso aqui está aqui. Agora, quando você vai passar para o cálculo perturbativo, você sabe que aqui dentro você tem um Z, psi, a meio, Z, psi, a meio. Você vai ganhar Z, psi, que é psi renormalizado, psi renormalizado. Aí você abre isso aqui é 1 mais cada psi. Aí você vê, isso por sozinho dá um infinito, mas o infinito que já está aqui cancela esse. Então, quando você faz o cálculo na prática, você reabriu isso em função daquilo que tinha. E aí, quando você vai calcular o polo, quando você vai fazer a função corrigida, vai rever quem é o polo. Quem é o polo depois que eu fiz os cálculos no loop? E aí vai ser função só dos parâmetros. Porque quando você faz teoria de perturbação, você faz com MR, faz com ER, você não faz com MBR e EBR. O EBR, ele simplesmente serviu para guardar tudo para você, mas na hora de fazer o cálculo você tem que abrir. Você faz o cálculo em função das grandezas renormalizadas. É isso assim mesmo, é meio chatinho. É uma questão de perceber, quer dizer, é por isso que a teoria da renormalização é muito criticada, no sentido de que ela esconde muitas coisas, né? Fica muita gente confunde o que é o renormalizado, o que é o bero, o que é o contratermo. Eu estou dizendo para vocês que o ponto de vista prático é esse. O que é bero é apenas uma coisa formal. Ele se desdobra, ele se abre no renormalizado mais os contratermos, escrito também em função das grandezas renormalizadas. E aí, fazendo esse cálculo que eu falo aqui, é que eu ganho grandezas finitas. O que é finito sai daqui. Depois que eu abro o BR renormalizado mais contratermo, tudo que é infinito que sai daqui, cancela automaticamente no que está aqui, e aí o cálculo final é finito nesse referencial. É isso que ele faz.
prática é isso que a gente faz. Então o BER é só para a gente dizer, todos os infinitos que apareceram, eles puderam ser reagrupados direitinho, de tal maneira que o lagrangiano renormalizado mais o lagrangiano de contratermos, eles se reúnem para dar um lagrangiano BER que tem a mesma forma que o lagrangiano clássico. É isso que esse que é o ponto. Está tudo aí. Então agora, isso que nós já fizemos, está faltando agora só juntar isso com isso. Então, de novo, a esse ponto, o que eu já tenho? Eu já sei todos os campos renormalizados em função da relação entre renormalizados e BER. Então, quando eu juntar esses dois termos, na verdade eu estou fazendo isso aqui, ó. 1 mais kV, é o contratermo do vértice. Muita gente chama de K3 às vezes, né? Estou juntando isso aqui, aí vai aparecer aqui um mi elevado a epsilon sobre 2. Aí está aparecendo aqui um E renormalizado. Aí os psis renormalizados vão gerar um Z psi a menos 1. E o A renormalizado vai gerar um ZA menos meio. E aí eu vou ter psi, BER, dado, gama mi, psi, BER, A, mi, BER. Então, isso tudo aqui é que eu vou juntar para dizer que é o meu BER. Aí vai ficar bonitinho, ó. BER, psi, BER, gama mi, psi, BER, A, mi, BER. Exatamente a cara do lagrangiano clássico de invariante de Gauge. E é o que é o vértice de Gauge. Então, como é que eu vou renormalizar a carga? Então, a renormalização da carga, eu vou botar tudo no quadro, só jogar aqui essa observação do Dyson. Então, a renormalização da carga está aqui. Eu vou 1 mais kV, eu vou chamar de ZV. Então, esse ZV aqui é aquele 1 mais kV. Aí nós temos Z psi a menos 1. Aí nós temos CA menos meio. Aí nós temos mi a epsilon sobre 2. É renormalizado. Então isso aqui é que vai ser a linha de carga. Então a carga BER, ela se renormaliza levando, ela então usa, se vocês observarem, a renormalização da carga em princípio, uma teoria geral. A renormalização da carga, ela não pede só a renormalização do vértice. A gente sabe que a carga dá um vértice. Então, quando eu renormalizo a carga, não significa que os efeitos de renormalização da carga não estão única e exclusivamente na renormalização do vértice. Eles estão ligados também. O que renormaliza a carga no final do dia é a renormalização de cada campo que está no vértice. Então, por exemplo, se eu tiver um vértice com 5 campos, tiver alguma coisa assim, campo A, campo B, campo C, campo D, isso aqui foi o vértice, então eu vou ter que ver o vértice, a renormalização de cada campo, tudo isso vai se combinar para nos dar no final do dia a renormalização da carga. Na aula passada nós falamos, agora vamos elaborar mais, os cálculos mostraram na aula passada que o contratermo do vértice KV é igual ao K psi. Então, o ZV é exatamente igual ao Z psi. Isso aqui também não é casual. Na aula passada a gente deu os valores. Eu falei, hoje nós vamos trabalhar mais isso, é a chamada lá de identidade de ordem. Vamos ver por que o cálculo revela esse resultado. Então, por que essas duas renormalizações morrem no final do dia? Então, na eletrodinâmica quântica, ao renormalizar a carga, na verdade eu não preciso nem renormalizar o vértice. A renormalização da carga está toda na alta energia do fóton. Então, quando eu renormalizo a alta energia do fóton, eu automaticamente estou renormalizando a carga. Então, por exemplo, na eletrodinâmica quântica, o fato dela não ser assintoticamente livre, quando a gente for estudar a função beta, está tudo aqui. O cálculo da função beta, que no fundo é a renormalização da carga, ele vai envolver só a renormalização da função de. Então, esse gráfico pequenininho, esse gráfico tão
simples lá da QED, que nos dá o potencial de Ullin, que renormaliza o campo do fóton, na verdade ele já está renormalizando a própria carga do elétron, porque ele é que sobra. Isso se cancela. Então, por que a renormalização do vértice cancela a renormalização da função de onda do foco elétron? Por que essas duas renormalizações são iguais? Não é coincidência. Então, vamos trabalhar um pouco esse detalhe agora. Então, no final, deixa eu apagar isso aqui, então, no final de tudo, a renormalização da carga está feita dessa maneira. CA menos meio e a F sobre 2 é renormalizado. Isso aqui é o meu EV. É dessa equação que vai sair uma equação que dá, vamos estudar, que dá a função dele. Nós vamos estudar aqui, vou mostrar a independência do Weber. O Weber ele vai esconder, ele não vai saber da escala de energia. Então, o fato desse objeto aqui não depender de mim, ao derivar isso aqui em função de mim, tem um mi, nós vamos depois elaborar melhor, tem um mi escondido aqui, claro. Então, ao mi tem um mi escondido aqui, então, ao fazer esse, mostrar que esse objeto aqui é independente de mim, da escala de energia, sai a função dela. E aí nós vamos trabalhar a função dela. Mas o que eu quero chamar bastante atenção naquele dele é que, na verdade, o que a gente está renormalizando então naquele dele? Na verdade, o que a gente viu aqui, essa renormalização aqui é aparente. Ela não é necessária, porque eu posso escolher um gauge onde cada psi seja zero. Então, essa renormalização, ela é dependente do gauge. Eu posso sempre me livrar dela. Então, não é uma renormalização realmente efetiva. A massa seria... Então, o z psi pode ser igual a 1. Então, se o kappa psi é zero, o z psi é 1. Então, o kappa psi é zero. Então, psi renormalizado. Então, z psi é igual a 1. Então, isso aqui não tem. Então, eu renormalizo a massa apenas porque a renormalização da massa. E essa renormalização que está aqui é a mesma que está aqui. Claro, o fator é o menos no meio. Quem é o ZA? Então, o ZA que está aqui é o mesmo ZA que está lá. Então, na verdade, eu posso escolher que aquele ZA vai renormalizar a carga. Então, na eletrodinâmica quântica, o que a gente está realmente fazendo é renormalizando a carga do elétron e renormalizando a massa do elétron. Então, o elétron, ele carrega todas as renormalizações. Acabou-se. E o fóton, ele fica espectador. Ele que dá essa renormalização, mas, na verdade, aquela renormalização não é para ele, vem para cá. Então, eu posso dizer que a eletrodinâmica quântica é uma teoria renormalizável e que, no final do dia, eu renormalizo a massa do elétron e a carga do elétron. E acabou-se. Só isso. Claro, com toda essa confusão de duas aulas para cá, cálculo infinito, não conta tempo, mas é isso que está acontecendo. Então, essa equação vai ser muito importante para nós. E essa equação vai estar mostrando que todo o efeito da renormalização está na carga do elétron e na massa do elétron. Todo o efeito dessa equação. Depois nós vamos trabalhar melhor isso, por enquanto tem uma cara meio formal. Então, nós já entendemos para onde os infinitos foram. Então, com tudo isso que a gente foi fazendo, o papel, né, quer dizer, o papel não, a evidência de que a teoria é renormalizável, aqui no final de tudo, esse vértice aqui também se limpou todo, e aí nós ganhamos esse objeto aqui, ganhamos uma carga, no sentido dela, os campos também, então, o sentido da renormalização está aí. Eu chego a um lagrangiano onde eu consegui esconder todos os infinitos dentro de um lagrangiano aberto que tem a mesma forma que o lagrangiano de partida. Isso diz o seguinte, não sobrou infinito. Todos os infinitos puderam ser acomodados certamente. Então, mas na verdade, o que a gente tem que lembrar é que isso aqui, ele está, na verdade, dando para nós um lagrangiano renormalizado, tudo renormalizado, mas o lagrangiano com todos os pontos. Na verdade é isso. O Baire, ele se desdobra em renormalizado nas contas dele. E é aqui que nós fazemos os cálculos. E aí, aqui, mas aqui então sai tudo finito? Não, aqui sai infinito.
O infinito que sai daqui automaticamente é cancelado pelo que eu coloquei aqui. Então, quando eu introduzo o lagrangiano de contratempo, que vem dos meus cálculos, eu já coloco ele aqui para matar os infinitos que vão sair daqui. Então, o lagrangiano renormalizado, se eu fizer os cálculos com tudo renormalizado, esse cálculo não é infinito, eu preciso do contratermo. É o renormalizado mais o contratermo que me dá um resultado finito. Então, aqui fazemos os cálculos, né? Os infinitos, vou colocar assim, os infinitos produzidos em LR são cancelados pelos contratermos correspondentes. Se vocês entenderem que é isso, mas isso é uma coisa que a gente tem que entender fazendo também. Uma pessoa contando, mas é meio confuso contar mesmo. Essa discussão fica, você não sabe direito onde você tem que calcular. Estou colocando para vocês assim, aquilo que foi também a minha dúvida. Quando eu estudei, eu tive aula, mas na aula também eu percebi, depois eu estudando, preparando meus exames, é que eu pude entender o resumo de toda a história. Mas a história não é essa, tá? Eu tinha uma pergunta se eu estou num concurso do IBEM. Sim. E daí, falando isso aí que você está falando do quadro dele. E daí o cara me diz, vem cá, você aqui do IBEM. Onde é que você vai pegar a sua teoria? De onde você. Eu entendi que você botou uma etc. Mas nessa discussão de BR, R e contratempo. Onde é que está a fonte teórica? Sim. Por que você vai vamos dizer que você vai precisar de elétrons? Tá? Então, o que é o elétron para você? Tem eletrodinâmica quântica. O elétron tem uma carga. O elétron tem uma massa. Como é que eu vou ler a massa? Aí você vai fazer o seguinte. Pega-se, desse nível aqui, pega-se, você já tem, vamos colocar se você tem o... Sim, não. Vai ficar aqui, sempre nesse âmbito aqui. Só recolocando o que eu tinha. Eu estou abrindo o DER, na verdade. Esse DER aqui é Z. 1 mais K, então sai 1 mais K. Esse gainha aqui vai sair aqui. O que é a massa de uma partícula? A massa de uma partícula é o polo do seu propagador. Teoria quântica de geral, porque assim a gente olha, a massa é um parâmetro que está no lagrangiano, mas nem sempre o parâmetro que está no lagrangiano é a massa da partícula. Então a gente sabe que a massa da partícula, das partículas de uma teoria quântica de campos, elas estão, em última instância, elas são os polos dos propagadores. Esses polos dos propagadores podem ser uma combinação de parâmetros que estão no lagrangiano. Por exemplo, o potencial de Higgs, quando tem na teoria eletrofraca, quem é a massa do Z0? A massa do Z0 ela não está nem presente no lagrangiano. Ela sai depois que há quebra espontânea da simetria e a gente identifica um polo que vai aparecer proporcional à constante de acoplamento de gauge e proporcional ao valor esperado do vácuo do Higgs. Então, isso aqui acaba sendo a massa dos bósons de gauge. Então, ela sai como função dos parâmetros que estão no lagrangiano. Então, ou se eu tiver uma teoria, pode
teoria Φ4, por exemplo, quando eu olho para o propagador, eu vejo 1 sobre K2 menos M2. Então, coincide da massa que está no polo ser a massa que está no lagrangiano. Mas isso nem sempre é verdade. Então, o que a gente sabe é que, para olhar a massa numa teoria quântica de campos, eu tenho que pegar o propagador daquele campo, e aí a massa da partícula associada àquele campo vai ser o polo do propagador daquele campo. Então, o campo que está aqui é o campo psi. Então, na hora de eu tirar o propagador aqui, eu vou ter que inverter essa estrutura. Então, eu vou ter uma estrutura aqui que vai ser nós estamos com a equação de Dirac, né? Isso. A equação de Dirac eu sei muito bem. Uma coisa bola, etc. Mas eu tenho essa aqui, no fundo, somando tudo isso aí, daria uma equação de Dirac de volta. Até aí estaria falando primeiro. A gente lembrou a equação de Dirac. Agora, o que eu alimento da cabeça é o seguinte, quer dizer, se eu tivesse um erro no meu KM, eu errei na conta. Eu já erraria na minha profissão, na minha medição. Claro, claro. Porque na hora que você fazer, se você for fazer um espalhamento, né, vai estudar um efeito Compton lá, um espalhamento elétron-fóton. Se você errou no teu M, no teu KM, você vai errar na massa física. Você vai porque, na verdade, quando você faz esse cálculo aqui, isso aqui vai te trazer capa, ele vai te trazer, vai cancelar o infinito. Nós temos uma parte finita que sai daqui. Mas uma parte finita é o que fica. Eu tinha mostrado isso. Lembra que eu mostrei para vocês que a parte finita do propagador do fóton era algo desse tipo, a gente chama de finito, que era um escalar de K2, ele tinha um coeficiente aqui que era 2 sobre alguma coisa aqui ao quadrado, tudo finito, e aqui ele tinha K2. Então eu sabia que quando o momento do fóton é muito pequeno, a parte finita que corrigiria o polo do propagador do fóton é zero. Então o fóton não ganha massa. Mas se isso aqui não dependesse de K2, se isso aqui fosse uma coisa constante, o fóton teria ganhado massa pela correção radiativa. O que coloca o seguinte. Então, só para finalizar esse discurso. Quando eu faço o cálculo aqui, vai sair uma coisa aqui, um pedacinho infinito, que é uma parte finita. O pedacinho infinito vai cancelar com um contratermo. O contratermo é justamente o oposto do pedacinho infinito. Por isso que eu faço o cálculo. Eu faço o cálculo a um loop, identifico todos os pedacinhos infinitos e jogo as partes opostas, jogo os contratermos com os sinais opostos. Aí quando eu faço o cálculo, de novo, os infinitos que vão sair daqui cancelam com os infinitos que vão sair daqui, mas fica uma parte finita. Então, quando a gente calcular esse gráfico que está aqui, a parte infinita dele cancela com aquele kappa psi, mas vai sair uma parte finita. Então, quando você for olhar o propagador a um loop, você vai inverter uma expressão que depende de P2. Então, o polo já não vai ser mais P2 igual a massa que estava na trilégua, vai ser uma outra massa que vai levar em conta as correções negativas. Isso eu vou querer mostrar na aula que vem. Eu queria hoje fechar só o discurso da renormalização e na aula que vem mostrar como é que eu calculo a massa física do elétron. Então, a massa física do elétron ela é calculada em teoria de perturbação como uma função da massa renormalizada e da carga renormalizada. Então, a grandeza renormalizada ainda não é a grandeza física. Ela te permite fazer o cálculo físico, mas o valor físico é uma combinação delas. Eu vou dizer o seguinte, já uma coisa que não sei se eu estou entendendo, eu entendi alguma vez isso. Eu sempre entendi o seguinte, nem o Dirac disse que a massa é 0,51. Ele botou uma equação e diz, bom, agora é CM. Esse valor eu fito. Isso ali. Aqui acontece a mesma coisa, você não está fazendo uma predição de 0,51. Você está somando o infinito com o infinito. E daí, isso, Bruno, eu não estou fazendo uma predição, eu estou falando o seguinte, quando eu calcular a massa física do elétron, ela é função de MR e de ER. Isso é que é 0,5 metros. Isso me permite fazer uma estimativa para quem é MR. Então, você entra na tua teoria tem um parâmetro. Se fosse isso, eu não precisava do mecanismo disso. Você saberia calcular a massa pelo próprio efeito quântico. Então, quando você faz isso, e tirar que ele não, mesmo não digo nem tirar, a eletrodinâmica quântica, ela não prevê a massa do elétron. Ela fita a massa, ela te dá uma equação transcendental, com logaritmos envolvendo MR e tal, e aí você diz, isso aqui eu quero que seja 0,5 metros, por C2. Quando você fixar aquilo, você vai ter uma relação que vai te dar MR. Então, a massa renormalizada, ela é um parâmetro finito em termos do
no qual você calcula a massa física do elétron. Mas a massa física do elétron é fitada. Você vai ganhar essa função transcendental, uma função que depende de R, as potências de R, log G, não sei o quê. Isso aqui você vai dizer, isso aqui é 0,5 metros por C2. Aí você vai ganhar uma relação entre isso e isso. Aí depois você tem uma outra relação que vai te permitir ver quem é a carga. Será que eu consigo fixar a carga? Aí a gente vai ter o discurso da função beta. Beleza, a carga, mas a carga ela depende da energia. Então, quando eu meço a carga numa escala de energia, eu posso ter um valor. Quando eu medir a carga do elétron numa outra escala de energia, eu tenho outro valor. Então, o que é a constante fundamental da natureza é o E. Mas em teoria de perturbação, a carga renormalizada, ela não é o E. Carga renormalizada, o que é o E é o valor da carga renormalizada numa certa escala de energia, que tem que ser baixa, porque se eu começar a colocar efeitos muito altos, à medida que você aumenta, você joga mais energia para a partícula, ela pode se acoplar a campos mais pesados, que a QED nem contempla. De repente o elétron está acoplado com Z0, de repente o elétron está acoplado com W+, trocando neutrino. E aí, isso tudo vai mexer na carga do elétron. Então, se você começar a medir a carga de uma partícula com uma energia muito alta, você vai estar vendo outras interações daquela partícula que a teoria inicial não prevê. Se eu quero ficar no regime da QED, para eu ter certeza, foi a filosofia do início do curso, para eu ter certeza que eu estou falando de processos de QED, eu vou ter que estudar esses processos sempre a energias bem abaixo de 10 a 2 GeV. Senão, os efeitos eletrofracos já começam a entrar no elétron. O elétron já começa a interagir com o Higgs, se ele existir, mas pelo menos o elétron, com toda certeza, ele vai interagir com o Z0, o elétron vai estar interagindo com os Ws. Então, à medida que você aumenta muito a energia, a partícula começa a ter outras interações. Então, isso reveste a carga no elétron. Afinal de contas, o que é a carga da partícula? É a medida da sua interação. Se ela começa a interagir com um mundo muito maior, a carga dela está mudando. Então, a carga corre. Então, na QED, esse valor aqui também é um valor que a gente chama de valor running. Então, isso tudo está ligado a uma escala de energia. Esse cálculo aqui não é trivial. Então, a gente tem esse discurso que eu queria fazer na próxima aula. Não sei se vai ser na aula de amanhã ou na próxima, mas eu queria finalizar o discurso geral da renormalização para a gente entender formalmente como é que a coisa funciona. Agora, na prática, como é que eu calculo a massa do W+, na teoria renormalizada? Como é que eu calculo a massa do elétron na teoria renormalizada? Então, eu estou dizendo, os parâmetros renormalizados, o cálculo que sai daqui, ele simplesmente mata o infinito, mas vai sobrar uma função, porque o polo do propagador novo vai ser uma função dessas grandezas. E é isso que eu vou interpretar como a massa do elétron. Mas como você falou, eu não estou prevendo a massa do elétron, eu estou interpretando esse valor como a massa do elétron. Eu tenho parâmetros, a minha teoria tem parâmetros. E a QED tem dois parâmetros, a carga do elétron e a massa do elétron. Isso aí, ela não prova qual é o valor. Ela usa esses parâmetros para calcular o valor físico. Então, quando eu renormalizo a massa e a carga, como eu falei ali, eu estou te dando os dois parâmetros em termos dos quais você vai poder expressar a massa física do elétron e a carga física do elétron. A questão fica diminuindo qual o sentido físico, do MR e do EF. Bom, aí a questão é por isso que Dirac não gostava da renormalização. É uma teoria. Dirac nunca aceitou, ele nunca postou uma teoria boa não pode ser renormalizada, ela tem que ser finita. Isso, o que significa? No fundo, qual era a preocupação do Dirac? É que se a teoria é renormalizada, você vai ter sempre parâmetros à sua disposição em termos dos quais vai calcular grandezas físicas. Você não faz grandes previsões. Aí dizer, mas se a teoria é finita, eu não preciso de nada. Então, se a teoria é finita, os valores que eu calcular já são os valores físicos. Essa que é a discussão. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma contemplada naquela discussão aí. Então, o nosso problema agora vai ser voltar a justificar por que é que isso aqui mata isso. Por que é que o contratermo do vértice é igual ao contratermo do psi e por que essas duas constantes de renormalização estão aqui aparecendo automaticamente. Oi? O método que é uma teoria finita. O método que é uma teoria finita. O Dirac seria o bom diretor do IMET. Coitado do Dirac, ele era o Dirac que trocava de uma lâmpada. Vamos lá então. Vamos pensar então uma coisa. O que
terra. Quando a gente pega o Lagrange, vamos pensar uma coisa bem simples agora, bem terra-terra. Quando a gente pega o Lagrangiano de Dirac, né? Psi barrado, já acoplado com o campo fora, tá? I, gama mi, d mi, psi. Menos m, psi barrado, psi. Menos e, psi barrado, gama mi, psi, a mi. Esse Lagrangiano é invariante de Gauge. Quando eu faço a transformação de fase do psi, quer dizer, digamos, o psi' é exponencial de I é alfa psi e o alinha mi, delta mi, quanto é igual? Delta psi é I é alfa psi e o delta a mi é d alfa. Quer dizer, se eu fizer a variação disso aqui, né? Legal? Só assim. Então, quando eu colocar esses dois campos, Oi? eles seriam associados numa geometria? Sim. Você acha que seria a palavra mais... Eu diria que sim, mas a palavra melhor é associados. Então, se eu colocar, se eu fizer essas transformações aqui, esse Lagrangiano é invariante. Mas aonde é que sai? O que mata o quê? Aonde é que está o momento da invariância? Esse termo aqui, se a gente colocar, vamos contar talvez até a transformação finita fique mais óbvio por causa das fases. Vamos pensar o seguinte: psi' é exponencial de I é alfa psi. E a linha é a mi mais d alfa. Se eu colocar essa transformação aqui, essa fase, aqui fica uma fase limpa. Essa fase limpa vai matar essa fase. Mas eu vou produzir um termo novo, que vai ser a derivada da exponencial. Então a derivada da exponencial ela vai me produzir aqui um I é d alfa. E aí esse termo aqui vai ficar em cima. Deixa eu botar isso aqui direitinho, que isso aqui é bem crucial. Então, o que a gente vai querer fazer agora? A gente vai querer entender a origem da identidade de Ward que relaciona essas duas renormalizações, ou que relaciona o contratermo do vértice ou o contratermo da função de onda do elétron. Não vou fazer isso usando a integral de caminho, então, não é o objetivo desse curso, eu não vou fazer integral de caminho no próximo curso, mas eu vou fazer isso usando uma argumentação mais física, que é bastante fácil de compreender também. Então, quando a gente colocar aquelas transformações naquele Lagrangiano, nós vamos produzir esse termo aqui. Então, aqui. Agora o caminho vamos chegar na identidade de ordem. Então, o nosso caminho agora é produzir a identidade de ordem, que nos coloca a relação entre kappa, psi, igual a kappa. Vamos querer chegar a isso aqui, igual a kappa aqui. Então vamos lá. Quero explicar, mas estou partindo de outra coisa. Vamos dar o Lagrangiano clássico. Vamos ver como é que está. Aonde é que acontece a simetria de Gauge? O que poderia perturbar a simetria de Gauge, mas por que há o cancelamento? O que está acontecendo aqui? Quando eu fizer as transformações de Gauge, a fase daqui é uma fase aqui. A fase que está aqui, ela vai ser sujeita a uma derivada. Ela vai produzir um termo que vem da derivada da fase. Quando eu derivar essa exponencial passa, mata quando aqui. Então, o termo que quebra